conectar pessoas a produtos e serviços, conectar o online ao offline. As plataformas digitais representam uma revolução em que todos somos protagonistas. E somos nós, da Associação Brasileira Online to Offline, que conectamos, defendemos e representamos os interesses coletivos do setor junto ao poder público, sociedade civil e imprensa. Nossos associados são empresas de logística e mobilidade urbana, marketplaces, fintechs e investidores. Já são mais de 50 milhões de brasileiros que utilizam os aplicativos das associadas à ABO2O para gerar renda. Agora, pare e pensa, quantas famílias se beneficiam com isso? Nosso mercado movimenta a economia, cresce 2 dígitos por ano e contribui para um Brasil mais digital. Sem falar do conforto com que tudo é resolvido com um toque no celular. Nós, da ABO2O, estamos sempre abertos ao diálogo. Fale conosco e saiba por que acreditamos que um país melhor é um país mais conectado. Para uma empresa inovar e oferecer serviços e produtos de qualidade e que atendam às demandas e necessidades dos consumidores, é essencial entender o comportamento desses consumidores. Nesse sentido, a jornada do cliente é cada vez mais importante. Mas como fazer isso de forma exponencial? É isso que a gente vai debater hoje aqui com os nossos convidados. Antes da gente começar, gostaria que vocês se apresentassem. Você começa? Ok. Olá, sou Gustavo Menezes, diretor comercial de novos negócios da CSU. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês desse tema tão interessante e tão atual, que é discutir a jornada do cliente nos negócios cada vez mais digitais e exponenciais. Será um prazer. Eu sou Paulo Aguiar, Head of Marketing do Next. Estou lá há 9 meses, o que é pouco tempo, mas é bastante tempo para um banco que tem 3 anos. Então tem sido uma jornada muito bacana, muito aprendizado dentro desse universo digital. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Rodrigo Tavares, sou VP de Jornada do Cliente da Recarga Pay. Também é um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos debater esse assunto extremamente relevante e palpitante. Legal. Eu sou o Bruno Sanz, Head de Customer Experience na Log. Obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar com esse time aqui e vamos debater, vai ser super divertido. Vamos começar pelo básico, Gustavo. A gente ouve muito falar sobre a jornada do cliente, né? Mas o que de fato é essa jornada e qual que é a sua importância pensando no mundo atual dos negócios? Bom, a jornada do cliente, acho que é muito importante a gente imaginar todos os pontos ou todas as maneiras em que o cliente entra em contato com alguém que presta um serviço ou vende um produto. Isso inicia no momento em que o cliente teve o primeiro contato com essa marca ou com esse fornecedor e muitas vezes existe a ideia de que essa jornada, a importância dela é esse primeiro momento, o momento em que você atrai o cliente. Acho que um dos primeiros assuntos que a gente pode tentar desconstruir é essa ideia de que talvez o momento mais importante é o primeiro. Acho que a jornada em si é você mapear todos os pontos de contato, desde o momento que ele teve em contato com a empresa pela primeira vez, a primeira vez que ele usou o serviço. Lógico que essa maneira em que o cliente tem contato com o serviço, a sua primeira experiência é muito importante, ela é muito relevante, só que não podemos nos limitar a somente essa primeira experiência, mas sim qual é a continuidade disso e o que acontece quando você tem algum tipo de problema não esperado, vamos dizer assim. Então, nesse mundo de economia exponencial, onde as coisas acontecem, os produtos são criados numa velocidade muito mais rápida, é comum que esse produto seja lançado para o mercado antes dele realmente estar 100% testado ou 100% validado. Acho que isso é parte da inovação que a gente vive hoje em dia. Então, você conseguir mapear todo e qualquer momento em que uma experiência do cliente tem com a sua empresa e medir isso e conseguir ter feedback real desse cliente naquele momento e tomar ações para corrigir ou atuar naquela experiência, isso é altamente relevante para essa melhora contínua. O que faz com que um produto ou um serviço de sucesso tenha sucesso nesse mundo exponencial é justamente esse conceito da melhora contínua. Você tem que lançar um produto novo, ele tem que atender um problema real daquele cliente. Se isso não acontecer, você tem que entender o porquê que não aconteceu e corrigir o mais rápido possível. É interessante de que
a gente analisar o potencial de escalabilidade dos novos produtos e serviços dentro do contexto de novas tecnologias e nem sempre o cliente é o mesmo. Então, esse é outro desafio muito importante, né? Quando você começa a falar de escalabilidade ou de escalar um serviço ou um produto, os clientes são muito diferentes. Então, você desenha um produto, às vezes, pensando em um cliente. Quando a gente fala de jornada de um cliente, a gente não está falando só de um cliente, mas de todos os clientes da base. Então, ter essa visão clara de, em cada momento, que cada cliente tem um ponto de contato com a sua empresa, por qualquer canal que seja, e entender qual é a experiência que ele está tendo naquele momento e atuar em cima disso, essa é o principal desafio, vamos dizer, hoje, da gente conseguir criar essa visão completa, ampla de jornada do cliente. E Bruno, quais são os primeiros passos para estruturar essa jornada do cliente, né? O que as empresas devem pensar? Legal. Eu acho que o primeiro passo é entender as dores dos clientes, né? Quando a gente entende a voz dele, as dores que eles têm na jornada, através dos canais e através dos processos que a empresa tem, a gente consegue elaborar melhor como servir melhor os clientes, tá? Então, eu acho que ter uma visão ampla da jornada das dores é muito importante. Tem um tema de cultura de aprendizado para você dar os primeiros passos, que é muito importante. Se você não tem a empresa engajada com o aprendizado, testando, fazendo os MVPs e conseguindo agir rápido para melhorar, tá? O canal, ele comumente, o Sal falou bem, ele não nasce 100%, né? A gente testa ele, mas precisa ser rápido para melhorar, olhando a eficiência, olhando a experiência que a gente vai entregar, e eu acho que tem que ser de uma forma cada vez mais simples, tá? Então, eu acho que pensar isso de uma forma conjunta, ter um engajamento muito forte da empresa, tá? Do board, todo mundo tem que criar uma cultura customer-centric de verdade. Eu acho que isso é o caminho do sucesso. Você, ouvindo um pouco a tua fala e também pegando o que o Gustavo falou, de o seu cliente também não ser igual, a gente está falando de pessoas muito diferentes hoje em dia, né? A personalização, ela entra nessa lista de cuidados de como estruturar essa jornada? Entra. Uma ótima pergunta, Carol. A personalização, ela... eu acho que você tem diferentes perfis de clientes, diferentes... características, diferentes necessidades, tá? Então, eu acho que essa personalização, ela precisa acontecer muito em direção à necessidade, a como você vai resolver o problema do cliente. Os problemas não são iguais, né? A gente vê muito isso na Log e é super interessante esses debates, desde que canal a gente vai atender, desde que áreas precisam estar engajadas com os processos para resolver de forma efetiva os problemas do cliente. Pensar de que forma a gente consegue evoluir o produto, né, de uma forma mais escalável, que é um desafio enorme, né? Se você pensar algo só customizado e muito manual dentro de um modelo old fashion, você não vai conseguir escalar numa economia exponencial, que é o que a gente vive hoje. Então, eu acho que a resposta é sim, porém, considerando a necessidade. Paulo, o que pode atrapalhar essa jornada, né? Tem, por exemplo, a falta de apoio de uma liderança, por exemplo, ela pode atrapalhar? Da alta liderança, né, principalmente? Acho que a jornada hoje é muito fácil de ter uma interrupção, né? Uma coisa que a gente entende muito do consumidor, que hoje é o nosso cliente, que está no banco digital, é que ele espera de um banco digital tudo que ele espera dos melhores serviços digitais que ele consome, seja do Uber, do Netflix, da Amazon. Então ele quer que as coisas se resolvam instantaneamente e de preferência sem entrar em contato com ninguém. Ou seja, entrar em contato com alguém já é uma fricção muito grande, né? Ele já está numa etapa onde a jornada foi interrompida. Se ele precisou entrar em contato com o chat ou com a ajuda, é porque alguma coisa não correu conforme esperado. Da parte de comunicação, que é onde a gente está sempre estruturando essas jornadas, eu entendo que a comunicação ela passa a ter um papel importante nisso, né? Diferente de muitos serviços que são commodities, a gente está constantemente lançando serviços que as pessoas não sabem usar, como o caso do Pix agora, que todo mundo acompanha. Todo mundo sabe o que é o Pix, mas quem sabe fazer o Pix, que vai ser lançado semana que vem?
Então a comunicação ela precisa, obviamente, explicar que existe, trazer desejo, mas ela também tem que explicar a usar. Porque quando eu explico a pessoa a utilizar, eu ensino ela a utilizar, ela não vai precisar de ajuda. Então, eu entendo que a comunicação ela traz um trabalho de autosserviço muito grande para as marcas. Quando você comunica de forma didática e o produto é bom de usar, o produto é bem desenhado, está bem comunicado, a chance de ter interrupção é muito pequena. Mas sempre acontece. E, Rodrigo, então aí entra um pouco a colaboração entre as áreas, né? Eu acho que para você pensar numa jornada do cliente realmente eficiente, as áreas precisam se comunicar, né? Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Acho que pegando também uma pitada de cada um que falou que trouxeram pontos muito relevantes, né? Eu gosto muito quando o Gustavo fala de melhoria contínua, né? Para mim, melhoria contínua é algo crucial para a experiência e jornada do cliente. O objetivo é a gente melhorar continuamente a experiência, a construção da jornada, movido pela voz do cliente e, claro, envolvendo várias áreas, né? Então, acho que esse é o principal motor que tem que existir. E esse trabalho, né, com todas as áreas é essencial porque, no fim, o cliente é o traço que une todos, né? Você pode trabalhar em qualquer departamento, em qualquer setor, mas todos servimos, né, o cliente. Então, a gente tem que muito se apegar a isso para trazer todos. Ninguém pode ter um interesse acima do interesse do cliente. E, ao mesmo tempo, é uma situação difícil, eu penso no meu dia a dia, nos desafios de experiência e jornada, porque, no fim, a gente está constantemente nessa melhoria contínua que o Gustavo falou, provocando desconfortos internos. Porque a gente leva a dor, né, que foi o que o Bruno comentou, tem a dor, tem o desgaste, e essa dor foi causada por algo que não correu bem, ou que o cliente está na comunicação, né, que foi comentado agora há pouco pelo Paulo, que o cliente está dizendo que não está legal, a gente está contando para ele, mas isso gera um desconforto interno. Então, é um trabalho de influência, de negociação muito estratégico, e eu acho que o melhor caminho de fazer isso, e às vezes eu sinto que tem uma falta no mercado, quando é para experiência de jornada, é a gente ter método, processo e número. Então, não é a minha opinião ou a opinião sua versus a minha. Então, vamos ver fatos, dados, números, para a gente conseguir engajar todos no problema. Puxar a causa raiz, entender onde está. Isso é a melhor forma de você engajar as áreas, né? E é crucial, porque, na verdade, muitas das melhorias vão envolver vários departamentos e vários setores, o tempo inteiro. Não tem dono do cliente na empresa. Você pode ter, talvez, o dono, depende da estrutura, quem olha, né, a estrutura de jornada, quem é meio que o PMO disso, né, o gestor de projetos disso, mas não tem um dono específico, então é algo colaborativo, né? E eu também gosto sempre de dizer que assim, o cliente ele vai sentir isso externamente, porque o jeito que a gente faz internamente é o que o cliente sente. Se é bagunçado dentro de casa, a gente vai ver bagunça também. Se a gente se comunica bem, interage bem, os problemas vão acontecer, os atritos vão acontecer. Nessa área exponencial, não dá tempo de saber tudo, então vai ter problema. E nessa linha de como a gente se diferencia, tornando uma experiência única, é estar perto do cliente, que é levando o que a gente vive dentro de casa para o cliente. Então, a experiência do cliente, mas dentro de casa. Então, a colaboração interna, ela vai naturalmente se transformar e se concretizar em algo que o cliente vai sentir que a empresa está colaborando com ele também. Então, é crucial. O problema é de todos, tem que envolver com fatos, dados, números, melhoria contínua, mas gera desconforto. Gera dor e assim é todo mundo junto, mas olhando para fatos e dados fica menos complicado. E é um trabalho constante mesmo, né? Porque as necessidades dos clientes, elas mudam o tempo todo. Com as tecnologias, então, que a gente tem novidades a cada momento, né? Tem que ter um trabalho de todo Sim. dia, né? Sim. E impacta muito, acho que eu trouxe um ponto interessante, que é a mudança cultural, né? O próprio conceito de pensar a jornada de cliente, como as organizações eram feitas anteriormente, né? Você tem um departamento, não sei, de desenvolvimento, um departamento de operações, um departamento de tecnologia, um departamento comercial. Isso faz com que cada um tente resolver o problema olhando para a sua caixinha. O conceito de jornada do cliente trazendo para dentro da própria empresa é que tem alguém que realmente esteja vendo todo. Isso é difícil. É isso que gera o desconforto que você está comentando. É difícil você realmente conseguir, dentro de uma organização, fazer com que todos tenham uma visão de jornada de cliente. Então, isso trouxe a mudança de como as organizações se colocam hoje em dia. Então, geralmente, você muda até a maneira como um projeto flui ou como um determinado problema é analisado, nessa tentativa de gerar esse engajamento. Acho que essa palavra é interessante. É muito fácil você pegar um problema e achar que o problema foi porque alguém desenvolveu um código errado ou porque alguém não abriu o chamado quando tinha que abrir. E na hora que começa a ver esse problema, você está vendo o problema no código, você não está vendo o que o cliente lá na ponta realmente está sentindo, né? Então, essa visão de jornada do cliente trazida
para dentro da empresa, que cada tipo de problema seja analisado nesse fluxo e não como um problema de um departamento A, B ou C, é o que gera o desconforto, é a dificuldade de gerar essa mudança que você está falando. E não tem melhor maneira do que fatos, dados, então a métrica de como é que você mede isso, e aí a tecnologia que você está falando, ela também deve servir para dentro da organização. Então, você tem a tecnologia para oferecer o melhor serviço para o cliente, mas você tem que usar isso a favor também da organização para poder monitorar cada passo do que está acontecendo com aquele serviço, trazer essa experiência do cliente, essa jornada, para dados que possam ser analisados e tomar a decisão. Acho que esse ponto está perfeito. Acho que pegando outro comentário em cima do que o Bruno também comentou sobre como começar a fazer o mapeamento de jornada, muitas vezes o que eu sinto falta é não ter um conhecimento profundo de quem é o cliente. A gente tem muito viés. A gente costuma carregar viés nosso para desenhar jornadas. E aí a gente projeta coisas, mas assim, que a gente está... Para mim é natural isso, é óbvio, né? Mas não é para o cliente. Quem é o teu cliente? O cliente não é... A gente aqui está numa bolha, né? O Brasil não é a gente. Então, tem que entender quem é esse cara. Ou quando vem, um amigo meu acha que tem que ser feito alguma coisa. Um exemplo único assim. Exato. E aí, exato. Putz, e aí? Como é que a gente faz, né? Então, olhar os dados de todos os clientes, eu acho que é super importante. Você falou muito da importância de dados e hoje, pra gente, é o termômetro de todo dia, assim, né? E a gente fala muito sobre o termo que a galera sempre fala, que dados é o novo petróleo, né? E eu realmente concordo, porque se você não souber o que fazer com o petróleo, também não serve para nada. Você tem um monte de petróleo, não te faz bem sucedido. Assim. Então, dados, obviamente, a gente tem acesso, né? Todas as nossas plataformas aqui, você tem acesso constantemente, mas como você interpreta, como você traz os insights, como você distribui em todas as áreas. Que eu acho que também, complementando um pouco do que vocês falaram, a integração entre as áreas talvez seja o elemento mais chave de uma boa experiência. Assim. Tem um ponto que é legal aqui da conversa, que é assim, a evolução do mindset na empresa, né? Então, se você tem uma empresa muito rígida, muito tradicional, muito departamental, você não tem essa cultura de olhar para a jornada, entender o cliente, quantificar isso, né? Então, esse trabalho, o Rodrigo estava falando, a gente olhar, você às vezes faz um mapeamento, você entende uma dor ali, você não sabe o tamanho daquilo, o impacto daquilo para o negócio. Então, quando você começa a quantificar, metrificar aquilo, criar novos indicadores em cima daquilo, você começa a ver que fala assim, putz, às vezes eu achava que o problema era desse tamanho, mas não, o negócio é muito maior. E quando você tem essa cultura dentro da empresa, olhando os dados, metrificando, colocando isso nos OKRs da empresa, a empresa inteira busca aquele mesmo objetivo, né? Você sai de uma cultura de culpa para uma cultura de aprendizado, de construção. Então, eu acho que isso é muito relevante para as empresas. Sempre quando você olha para o seu negócio, olha para o seu cliente, você tem que falar, em que estágio eu estou para fazer a venda, para você conseguir todos os stakeholders engajados com isso, área de people. Isso, eu acho que esse trabalho, de uma forma contínua, ele gera uma mudança de mindset na empresa e aí você começa melhorar as experiências de uma forma muito mais estruturante, né? Sim, e voltando até no ponto que você perguntou, Carol, de engajar as várias áreas, e esse gancho que o Bruno trouxe também, de que é como você conecta indicadores de jornada ou da voz do cliente com indicadores do negócio. Porque daí você tangibiliza. Porque é muito vago falar para uma área assim, o cliente não está feliz. Tá, isso quer dizer o quê? Ele está atritado com tal... Tá, mas isso traduz o que no dia a dia? Se você consegue dizer que isso aqui reduz meu funil de vendas ou isso está gerando um custo adicional que não tinha, uma ineficiência, quando a gente se posiciona em jornada de experiência do cliente como uma alavanca viabilizadora de escalar o business, o negócio, você consegue aí conglomerar as áreas. E por isso que eu volto que é método, é processo, é melhoria contínua. Porque se a gente vai muito na linha só do... Não, é momentual, encantar o cara, isso é legal. Só que você tem que entender que isso tem que ser em prol de gerar resultado. Cliente feliz tem que gerar resultado. Você só parando só no efeito não pontual. Só filosófico, né? Nisso eu sou pouco romântico, eu sou bem pragmático. Mas o desafio, como você falou, a gente está discutindo realmente o crescimento exponencial, né? Então, se você só se preocupar com a jornada de um cliente, você pode ter um cliente muito feliz. Isso não garante que você consegue escalar esse negócio. Então, exato. Volta um pouquinho na dicotomia de você
ter um produto escalável, você comentou bem também, Carol, da personalização, porque é quase contraditório. Se eu tiver que personalizar um serviço para cada um dos meus clientes, isso aí torna-se quase inviável de você escalar. Não quer dizer que você não tenha maneiras de resolver ou melhorar experiências pontuais sem que você tenha que customizar 100% do produto. Acho que isso é possível sim, entender os seus clientes como sendo clientes diferentes. Agora, se você quiser escalar, o método é importante porque você vai saber aonde atuar primeiro. Você começa a fazer um MVP, você vai testar que você tem uma base de clientes que já tem comportamentos diferentes, você tem que começar a saber a identificar as tendências de onde está o potencial do crescimento exponencial. Então, isso é feito com método, com informação. Então, se você pegar um cliente que não é o que tem essa tendência de gerar o crescimento exponencial, você pode trabalhar, gastar esforço para resolver o problema daquele cliente, mas você não vai conseguir escalar exponencialmente a sua solução. Exatamente. Então, a métrica, os dados, eles servem para isso, para ajudar dos diversos problemas que a gente vai encontrar. E outra vez, são soluções criadas em cima da hora que você está lançando sem saber muito bem se está 100% pronto, você não sabe. Então, você vai estar lançando. Aonde eu vou atuar, aonde eu priorizo o esforço e com essa visão conectada de todo mundo. Então, concordo com você, não é só ter o cliente feliz. É realmente saber identificar qual é a dor correta que tem que ser resolvida para escalar realmente esse negócio. Esse é o ponto importante. E essa questão da conexão, né, das áreas, que vocês falam que é um pilar muito importante, né, para a jornada do cliente, eu vejo aí que essa questão do mindset, né, da importância da jornada do cliente, tem um trabalho muito em parceria com a RH também, né, que tem que conscientizar toda a empresa de que isso deve ser pensado em todos os projetos e estratégias, certo? Eu acho que culturalmente, quando a gente fala de experiência do consumidor, não tem como trabalhar se todos os departamentos não estiverem olhando para a experiência. E, sem dúvida, acho que o departamento de recursos humanos tem uma função gigantesca dentro disso. No Next, especificamente, assim como diversas empresas hoje que eu vejo, a gente trabalha muito com squads. Talvez seja um dos termos que a gente mais fala aí nos últimos 2, 3 anos. E a squad, ela é basicamente um pedacinho da empresa, né? Ela tem praticamente pessoas de todos os departamentos para executar determinada função. E essa tem sido uma das maneiras mais eficientes de garantir que todo mundo está envolvido desde o início e parar de trabalhar em esteira, né? No mundo que a gente vive hoje, trabalhar numa esteira onde cada departamento faz sua parte para depois sair no produto final, acho que é inviável. No meu caso, que sou o marketing, eu sou sempre a última etapa da esteira. Se eu trabalhar em esteira, cara, chegar, tá pronto o produto, e eu for começar a trabalhar só ali, já fez o timing. Já era. Então, quando eu lançar o produto, ele já está antigo, entendeu? Já chega para você atrasar. Não, já era. Não tem problema. Então, o que eu falo, a gente está sempre atrasado, né? Você acorda, já saiu alguma coisa que você não sabe, tem uma coisa que está acontecendo. E se a gente não trabalhar unido com os departamentos, então, hoje eu sei o produto que a gente vai lançar daqui muitos meses. Já tem alguém do meu time trabalhando com a engenharia, com o design, com o departamento de dados, para a gente já pensar no lançamento de um produto, por exemplo. Então, todas as áreas estão envolvidas. A modelagem realmente de squad é um pouco daquela mudança organizacional onde você consegue pessoas com perfis diferentes trabalhando numa única jornada. Então, é uma das maneiras que você traz a jornada do cliente para dentro de uma organização dentro da empresa. Você comentou do lado do RH, existe agora esse conceito, né, que está mudando um pouco de missão, de valores, para um conceito de propósito. Sim. Acho que os principais teóricos das economias exponenciais pregam mais o propósito do que missão, valores, etc. e tal. E o propósito, talvez, a grande parte do RH também, é conseguir criar equipes que se engajem no propósito. Então, ter essa visão da jornada de cliente, e que todo mundo possa comprar isso tem que estar muito ligado ao propósito da empresa. Então, se você realmente consegue estruturar bem, a partir do RH, uma maneira de que esse propósito ele é passado para todos, isso ajuda muitíssimo as pessoas se sentirem realmente engajadas, focadas na jornada do cliente. Acho que isso é bem relevante. A parte assim, do recurso humano das pessoas, né, e com esse tema do propósito que você trouxe, Gustavo, no momento que a gente vive hoje de realidade que tudo se comoditizou muito. A gente fala, por exemplo, de fintech, o aplicativo digital de serviços assim, tem um monte, deve estar nascendo uns 3 agora, em algum lugar. E é tudo igual, né, assim, com a mesma visão de não tem tarifa, não tem uma série de coisas, tem cashback, etc. Então, o que diferencia é a experiência. A experiência não é comoditizável, porque a experiência tem seres humanos envolvidos. Então, por mais que seja eu vá consumir de uma outra plataforma, é uma outra empresa com outras pessoas. Então, já mudou, então ficou único. E nesse ponto de que a experiência torna único, tudo que humaniza a relação ganhou muito mais força.
Então, por isso que o lado de cuidar das nossas pessoas é fundamental, porque as nossas pessoas são capazes de entregar essa experiência única. Sim. E o cuidado ainda ficou mais, acho que, sensível, pegando squads, outras coisas novas. A gente vive um ritmo de gestão de mudança muito intenso. É um change management direto, constante. E gestão de mudança ela é uma gestão emocional, porque quando você muda, você sai daquilo que você conhece para aquilo que você não conhece. Então, essencialmente, é um cuidado de pessoas. Então, realmente, esse aspecto da gestão do recurso humano, das pessoas envolvidas cada vez fica mais crucial, cada vez mais diferencial para criar o propósito, para ter até o employee experience, que fala tanto que a experiência do colaborador. Então isso vai ganhando uma força e tem tanto clientes buscando propósito como também os times, né? Eu estou aqui porque eu curti teu propósito. Senão, se você não curtiu o seu, tem mais uns 500 apps que eu posso olhar se tem algum que eu gostei para trabalhar. É mais ou menos isso, que muda completamente o jogo, né? Sim. A gente falou... Pode falar, desculpa. Eu ia comentar, eu acho a Log tem uma cultura interessante. A Log tem, né, estruturado em tribos, tem squads, né, por jornada, e é muito interessante o nível de engajamento que acontece. Então, quando a gente tem um problema, o nível tem Code Yellow, Code Red, a gente cria, né, os fóruns para a gente tratar, existe um investimento desproporcional para resolver esses problemas, essas dores. Então, isso tem muito valor, porque você consegue resolver efetivamente ali o propósito, né, os objetivos que você tem ali desses fóruns, né, e num curto espaço de tempo. E existe muito aprendizado, porque você se atacou algo, mas você vai descobrir 2, 3 coisas novas e vai, putz, tem isso também, né? Então eu acho que essa cultura trabalhar por squads, ter o envolvimento de toda a empresa, você colocar as pessoas certas para sair do outro lado é muito importante, tá? Eu acho isso é muito relevante e eu vejo muito fruto disso dentro da Log. Time de people extremamente engajado para criar isso, para fomentar no dia a dia. O Rodrigo comentou uma coisa que é legal, a gente vive um change management, não é assim, eu vou fazer uma transformação. A transformação ela é o dia a dia. Claro. O modelo exponencial hoje, a economia exponencial, é o dia a dia, a intensidade que a gente tem, a conectividade que a gente tem no dia a dia. Isso não tem mais como fugir, né? E aí eu queria tocar mais um ponto que o Paulo falou, é o seguinte, a gente está falando sobre a experiência exponencial, digital, quanto mais digital for, quanto mais sucesso eu tiver, o cliente tiver na primeira experiência e resolver ali, está ótimo, né? Isso é exponencial, é muito escalável. E aí o Paulo comentou, se isso é interrompido, se eu criar algum atrito, eu preciso ter uma intervenção de alguma forma. Essa intervenção pode ser automática, pode ser humana, pode ser por um chat, pode ser por... Tanto faz o canal, né? Isso abre as possibilidades. Agora, eu acho que o ponto de chegar nisso, de você ter a primeira experiência digital, resolutiva, agradável, simples para o cliente, isso você olha no final do dia e você fala assim, putz, está funcionando, né? O que a gente vem trabalhando e vem evoluindo. Eu acho que esse que é um propósito interessante de quem trabalha com o cliente. E quais são os principais gargalos, né? As principais dificuldades mesmo de estruturar essa jornada do cliente? Você quer falar um pouquinho, Gustavo? Bom, pode ser. A gente já comentou aqui, mas acho que o principal gargalo, eu realmente acredito que seja muito mais cultural, realmente. Né? Eu acho que conseguir embarcar toda uma organização de entender que de transformar um modelo tradicional para ir para um modelo onde o cliente realmente é o centro disso, você tem que mudar toda a maneira que uma empresa funciona. Acho que você tem organizações que já nascem num modelo um pouco mais flexível dessa maneira, então aqui a gente está falando de empresas de banco digital, etc. e tal, já nascem com isso. Acho que o grande desafio realmente são empresas tradicionais quebrarem essa cultura e tem esse desafio de conseguir se aproximar a isso, porque a verdade é, as empresas tradicionais, em muitos segmentos, hoje detêm grande parte do relacionamento com o cliente. Então, os novos digitais estão começando a atrair novos clientes e criando essa experiência nova, mas não tem nenhuma ideia para desconstruir. Então, as empresas mais tradicionais têm que realmente quebrar um pouco essa visão, criar uma cultura diferente para conseguir entender que tudo da maneira que foi feito até hoje, você tem que mudar, tem que quebrar uma cultura mesmo. Essa, para mim, é a parte mais complicada. A segunda parte, realmente, é saber usar bem a tecnologia, como a gente está falando, seja por processos, ou seja, porque aqui vai acontecer
para mim está muito bom o ponto que o Paulo falou, né? A jornada do cliente, ela não é só quando tudo dá certo. Você desenha algo para dar certo, mas quando não dá, você tem que ser muito eficiente e rápido de detectar porque não deu e corrigir. E isso não acontece fazendo análise de modelos tradicionais de como se resolve o problema. Então, ter tecnologia também para poder monitorar isso, e aí é usar de maneira correta, de maneira eficiente, monitorar corretamente os dados, como você falou também, saber muito bem, só ter dados não adianta, então é saber como organizar isso, então ter tecnologia que permita fazer isso é a segunda parte. Mas eu acho que não adianta você ter a ferramenta se a cultura da empresa ainda não entendeu como usar isso. Então, para mim, o ponto ainda principalmente ele é organizacional. Perfeito. A gente vai agora para os 5 minutos, 10 minutinhos finais. Queria que vocês deixassem as considerações de vocês sobre esse tema. Só um ponto sobre o principal desafio. Eu acho que ele é a gente realmente entender culturalmente que um produto digital ele precisa se comportar completamente de qualquer outro produto que a gente vinha trabalhando nos anos anteriores, assim. Então, a gente precisa ter uma velocidade muito maior, a gente precisa mudar com muito mais frequência, a gente precisa entender um dado e mudar. Acabamos de lançar, mas os dados aqui estão dizendo que isso aqui não está indo bem. Vamos ajustar, vamos mexer e vamos ver se funciona. Então, a gente está constantemente nesse processo de evolução e entender que o produto nunca está pronto. E com base no feedback, em como ele se comporta, a gente vai alterar. Acho que talvez seja um dos maiores desafios, assim, porque ele exige uma velocidade muito maior. Quanto mais rápido você colocar para testar, mais você tem feedback, mais você evolui, né? Então, os produtos digitais, especificamente, eu vejo muito dessa maneira. E concluindo o pensamento da experiência como um todo, o que eu falei no início, eu acho que todo contato com a marca é a experiência com o produto. Seja o aplicativo, seja o e-mail marketing, seja um SMS. O cliente ele nunca vai falar, isso aqui é o tal departamento que fez, né? Mas o app é legal. Então, é sempre a marca, é sempre a mesma coisa. Então, trabalhar de forma integrada, trabalhar entendendo que o cliente, toda vez que ele entra em contato com a sua marca, é a experiência dele, talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente continuar evoluindo do ponto de vista de experiência digital. Perfeito. Fala, Rodrigo, Vamos agora. lá, não, acho que tem isso que o ponto que o Gustavo também comentou de tecnologia, é que acho que às vezes ela é gargalo, às vezes ela não é por responsabilidade nossa, né? Porque às vezes eu vejo situações que a gente pensa na tecnologia como fim, não como meio. E a tecnologia é um meio para a gente entregar uma melhor jornada, uma melhor experiência e escalável, né? Usando as informações e dados, né? Eu gosto muito, até deixo como dica para o pessoal, tem um artigo da Bain Company, né, que chama Sometimes You Don't Have to Ask. Né? Às vezes você não precisa perguntar. Né? E eu não conheço a versão em português desse paper, mas é muito bacana. E ele é muito sobre como você pode usar a tecnologia para prever e antecipar experiências ruins. Com dados e tecnologia você consegue entender, puxa, eu já sei que se isso aqui atrasar, vai dar ruim para o cliente. Ou seja, o problema pode acontecer, só que você pode se antecipar. Você não precisa perguntar se está ruim, eu já sei que vai dar um problema, eu vou lá e antecipo e faço. Então a tendência daqui para frente, e o cliente também sabe que isso é possível de alguma forma, espera isso. É que o Paulo falou muito bem, experiência de jornada, você espera o que você vive com tudo, né? Com delivery, com fintech, você compara com o Google, que é simples, né? Então é tentar entender como que a tecnologia pode ser nossa aliada como meio para conseguir fazer jornadas melhores, mais eficazes e contornar as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente acontece, porque os problemas irão acontecer, o cliente não espera a perfeição, mas ele espera sim a comunicação, a transparência, a humanização e até que assim, puxa, né? Ele sabia que ia dar um problema e teve comigo quando deu problema, me apoiou e reforçou a relação. Então acho que use a tecnologia como meio e muito método, muito fato, muito dado e muito número. Tem muito trabalho, mas tem que ter método. Eu acho que, falaram super bem. Aí é sobre a prêmio final. Eu acho que falar uma ótica de investimento sobre isso. Eu acho que a empresa precisa estar disposta a investir no cliente, a investir na experiência do cliente e não olhar isso como custo. Se a empresa olhar toda hora, quanto que vai me custar e tal, claro que você precisa fazer o business case em cima, mas precisa entender o cliente como o maior ativo, o maior valor da empresa. Se você tiver isso no mindset, fizer os investimentos, acho que o êxito ele vem. É isso. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. A gente que agradece, pessoal. muito bom. Prazer estar aqui com Valeu. vocês. Obrigado, Valeu, pessoal. foi um prazer.